Paz, meus amados, Pastor Gilmar com vocês, trazendo aquelas aulas de 2 Tessalonicenses. Então, nós estamos no capítulo 2, nos versos de 7, como nós vimos, né, até o 12. É claro, nós também trabalhamos com outros versículos, não só Tessalonicenses. Nós falamos a respeito do homem da iniquidade. E algumas pessoas me perguntaram: quem é esse homem da iniquidade? Como é que ele vai operar? Quando é que ele vai operar? Quando é que ele começa a operar? Então, estou aproveitando esta aula para tentar responder o máximo possível. Mas antes, você que não é inscrito, por favor, se inscreva. E você que já é inscrito, deixe o seu like, o seu gostei e também compartilhe para que outras pessoas possam conhecer as verdades de Deus que você também conhece e está se aperfeiçoando. Tudo bem, então? Vamos então para a primeira pergunta que foi colocada. É claro que isso não é tirado da minha mente, né? Eu não estou aqui inventando novas doutrinas. São doutrinas bíblicas, fundamentadas nos teólogos reformados. E é claro, eu utilizo William Hendrickson, também Anthony Huckman, para essas aulas que nós estamos tendo. E claro, outros teólogos reformados, tá bom? Louis Berkhoff e também Berkouwer, tá? Então, vamos lá então? Então, meus irmãos, recapitulando, o apóstolo Paulo escreve para confortar a igreja e corrigir alguns erros que estavam acontecendo por causa da expectativa da imediata volta de Cristo, da imediata parousia. Então, ele escreve aos irmãos tessalonicenses para que eles se confortem no Senhor, porque eles têm esperança, mesmo se eles dormirem, e dormir aqui não tem nada a ver com a alma dormir, simplesmente o corpo descansar no pó e o espírito vai para Deus, é um eufemismo para morrer. Eles morrem no Senhor e já estarão com o Senhor. Uma vez que estão aqui na terra, também estarão no céu. Então, Paulo fala, olha, não se perturbe nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como se procedesse de nós. Então, eles estavam precisando de conforto espiritual a respeito da volta de Jesus. E Paulo escreve e dá o passo a passo do que deve acontecer antes da volta de Cristo. É claro que às vezes nós também percebemos que Paulo tem essa expectativa de vinda imediata. Mas é claro, pode ser o anseio do coração dele de que aquilo de fato acontecesse. Ele esperar para os seus dias? Talvez sim, talvez não. Mas o fato é que ele sempre quer deixar a igreja preparada, como ele também se preparava para essa vinda repentina, imediata, a qualquer momento, de Jesus para os seus, restaurar seu mundo. Então, em primeiro, ele diz, olha, antes do Senhor vir, ele não virá sem que primeiro venha a apostasia. Então veja lá na sua Bíblia, você que está aí com a Bíblia aberta. Então, no capítulo 2, verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, tá? Porque isto não acontecerá, a volta de Cristo não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. Isto é, apostasia é ir adiante, deixar em alguns casos. É abandono. Tá? É a debandada dos crentes da igreja. E eu não estou dizendo que é sair da denominação. Eu sei que existe um grupo de pessoas que pensa que se sair da sua denominação já não tem salvação. Não, claro que não é verdade. São seitas que pensam assim. Tá bom? Mas aqui é deixar a fé. É abandonar os princípios do Senhor. Isso vai de acordo com Hebreus. Tá? Aquele que experimentou os sinais da graça e depois blasfemou deles. Tá? Então é impossível renová-los ao arrependimento. É esse tipo de apostasia. Isso vai acontecer. As pessoas passarão pela operação de um espírito de Satanás, da eficácia de Satanás,
essas pessoas que não estavam escritas no livro da vida passarão a odiar aquilo que procede de Deus, tanto a mensagem quanto os mensageiros e aqueles que o servem. Então, a debandada de pessoas, o esfriamento espiritual em massa, o abandono em massa da palavra de Deus, do cristianismo, da adoração a Deus. Então, seja revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição. Como falamos na aula passada, este homem da iniquidade, o iníquo, o ânimos, antropos, quer dizer, um homem que sem lei, não é que ele não conhece a lei, falamos disso na aula passada. Ele conhece a lei de Deus, mas ele faz questão de mostrar desprezo por aquilo que Deus diz. Ele escarnece, ele zomba. Isso pode se manifestar através dos tempos, quando nós vemos aquelas pessoas que fazem e que governam, reinam ou governam, ou têm influência e lançam zombaria e escarnecimento a respeito das coisas de Deus, debocham da Bíblia e aqueles outros ditados que acompanham esse deboche. Então esse tipo de manifestação já existe, mas vai ser concentrado em um único homem. Também, pelas perguntas que me fizeram, quem é o homem da iniquidade? É o Satanás encarnado? Não. Satanás não tem o poder de se encarnar. Ele sabe que ele não pode fazer isso. Assim como Deus mostra a sua bondade, sua pureza, o seu amor, a sua glória na face de Cristo, o homem da iniquidade vai concentrar toda a maldade do diabo, mas não será a encarnação do diabo. Então, na apostasia, aconteceu algumas vezes de Israel ser levado a se tornar apóstata. Mas é claro que aqueles que não faziam parte do livro da vida se tornaram apóstatas. No Novo Testamento, também esse espírito maligno que opera nas eras, ele também leva pessoas a abandonarem a Deus e começarem a praguejar dele. Então, será revelado, de fato revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isto é alguém que é a concentração do mal e da maldade. Então, de todo tipo de maldade nele. E esse indivíduo, nós não podemos confundir com algumas coisas. Então, vamos enumerar. Primeiro, não deve ser identificado com Satanás, tá bom? Então, não é o Satanás que é o homem da iniquidade. Ele não pode encarnar-se, ele não pode gerar vida, criar vida, mas ele pode agir com poder num homem com um intelecto brilhante, com talentos especiais, que já nasceu ou que vai nascer, e que vai se entregar com toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento a serviço do diabo. Esse homem conheceu a Deus, conheceu as coisas de Deus, mas ele vai expor publicamente o seu ódio e o seu desprezo por essas verdades de Deus. Então, também não deve ser identificado como uma besta que sobe do mar. Tá bom? Então nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 13, que existem referências da besta, tá? Com o homem da iniquidade. Porém, são referências de associações. Assim como existia na Segunda Guerra o eixo do mal com países que faziam aliança contra os países do Ocidente, assim também, junto com a Alemanha, né? Então nós vimos Japão, tá? Itália, a Alemanha juntos, mas também nós vamos ver, por outro lado, de forma espiritual, o anticristo, o falso profeta, Satanás e os reinos do mundo unidos
contra o Cordeiro e contra os seus seguidores. Vamos ver então? Então, em Apocalipse 13, nós vemos versos 5 até o 8, e foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, ainda fazendo parte da apostasia, aqueles que encheram as igrejas, agora eles, seduzidos por essa proposta de liberdade para viver sua própria vida e o seu caminho pecaminoso, vão se afastar agora e passar a ter ódio daquilo que um dia professaram. Então, esta é a ação. Então, o anticristo não é, então, o homem da iniquidade não é Satanás, mas pode ser representado durante toda a dispensação por pessoas, indivíduos, de certa forma, e governos e reinos, através da arte, da literatura, dos governos, dos pensamentos filosóficos que rejeitam, debocham e escarnecem das coisas de Deus. Então, este espírito vem agindo nos filhos da desobediência durante todo o tempo, desde que houve pecado sobre o mundo, manifestando em uma parte e em outra, no mundo inteiro, com mais força ou menos força, porém, nos últimos dias, será concentrado no homem da iniquidade. Não quero exaltar aqui o poder de Satanás, mas a Bíblia diz que é a eficácia de Satanás, a energia da palavra, a energia, é um poder de ação que ele vai derramar sobre alguém que tem o coração entregue a ele. E ele vai conseguir, nos últimos dias, vencer muitos dos crentes e os matar, perseguir a igreja, os governos anticristãos, que não toleram a palavra de Deus, a Bíblia, que o nome de Deus seja adorado, esses governos manipulados pelo diabo. Você quer saber como um governo é manipulado? Muitas vezes você não sabe. Um governo, um reino, um domínio, quando ele despreza e vai contra tudo o que Deus fala em sua palavra. Então, o que Deus quer para o ser humano? Na área social, na área emocional, na área espiritual, econômica, tudo que Deus quer para o ser humano de bom, esse pensamento diabólico, essa força de Satanás agindo nos governos, ele prega ao contrário. Então você olha nas faculdades, muitas vezes, Deus é objeto de zombaria, de escárnio, religião. Como os alunos de faculdade sofrem, inclusive faculdades cristãs, sofrem com a zombaria das coisas de Deus, porque o espírito da iniquidade do anticristo já está operando e aguarda que somente seja afastado aquele que agora o detém. Continuando, então ele não é o de Satanás, ele não é também a besta que sobe do mar, embora ele tenha associação. Capítulo 13: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres
10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então, identificamos esses chifres como poderes, mas um poder vai se levantar acima dos demais para representar os intentos de Satanás. Então, continuando, o homem da iniquidade também não é um poder metafísico abstrato, tá? Embora ele opere hoje na mente, na filosofia, na literatura e em governos e poderes deste mundo, mas ele vai ser concentrado em uma pessoa. Não é a encarnação do diabo, repito, mas é alguém que com dons brilhantes, extraordinários, e vai convencer o coração das massas com a mentira. Ele vai debochar do ser humano mentindo, e essas pessoas em perdição vão amá-lo, mesmo que ele deboche da perdição deles com mentira. Eles ainda vão amá-lo. É uma das características do poder do diabo na vida, a eficácia de Satanás na vida do homem da iniquidade. Então, ele vai proclamar a si mesmo como Deus. O único Deus para esse homem da iniquidade é ele mesmo. Ele vai ser tão brutal e animalesco em suas atitudes, se bem que eu nem posso falar isso porque os animais louvam a Deus, que ele vai se proclamar Deus. Nós tivemos um princípio disso na era da razão, quando os homens, através de Nietzsche, disseram: Deus está morto. Estamos livres da ideia da religião e do domínio da religião. E assombrou o mundo com seu discurso. E, é claro, escandalizou muita gente. Mas foi só um princípio. Agora, além das palavras e da tinta, o homem da iniquidade vai perseguir qualquer um que intente servir a Deus. E vai vencer e levar muitos crentes à morte. Então, verso 7 do capítulo 13 de Apocalipse: e foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Os santos são os crentes, você, eu, os crentes. Ele vai vencer aqueles que estiverem vivos e passarem pela batalha com ele. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. É só para dizer que todo mundo vai ficar sob o seu jugo. Tá bom? Não espiritual, mas físico sim. Pastor, como vai ser isso? Se você ver, só para associação, tá? Mas a pandemia mostrou o poder de um governo. A pandemia disse: olha, você não pode comprar tal remédio se você não tiver a carteirinha lá. Não pode entrar numa escola sem a carteirinha assim, de vacinação. Não pode se matricular. Você não pode entrar numa administração pública, ser contratado pela administração pública se você não tiver a vacina. Só para nós termos uma ideia. Não estou dizendo que o governo aqui, a vacina é do anticristo. Só para você ter uma ideia como é possível controlar o mundo e as pessoas nos lugares mais distantes. Então, chegou a ponto de um motoqueiro andar pela BR-63 de máscara, sozinho. Como que vai ser o controle mental sobre as pessoas? Então, antes que venha algum babaca falar, não estou duvidando que existiu coronavírus, tá bom? Então, a vinda do homem da iniquidade, segundo a eficácia de Satanás, com grandes sinais e milagres, todos eles falsos, tá? Como, por exemplo, James e Jambres, que resistiam a Moisés. Moisés fazia um sinal, transformava lá o seu cajado em uma serpente, eles faziam igual. Sinais falsos, porque o diabo é o pai da mentira. Embora a Bíblia não diga lá que era falso, mas nós sabemos que a ação dele é falsa.
é mentirosa, tá bom? Então, não deve ser confundido com uma linhagem de imperadores ou dos papas, né? Muitas vezes as pessoas já começam a marcar aí, o Papa fulano é o anticristo, o presidente, na minha época de criança, criança, adolescente, diziam que era o presidente da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, porque ele tinha uma marca na sua cabeça, de nascença ou adquirida, não sei, mas aí pregava-se que ele era o anticristo porque tinha uma marca na cabeça, que era uma ferida na cabeça. Então, o certo é, para não ficar nomeando anticristos o tempo inteiro, o certo é, ele hoje atua através de um espírito, de Satanás atua através do seu espírito, incentivando ao pecado, ao abandono da fé, agindo para perseguir a igreja e impedir o seu avanço com a pregação do evangelho. Então nós temos aí Coreia, Irã, uma perseguição forte surgiu no México e Venezuela, aqui na América do Sul, Venezuela. E nós vemos então o anticristo inspirando os seus comandados para perseguirem a igreja e derrubar os santos. Iraque, Afeganistão, não sei se nós já falamos. Então, esses crentes caem, mas eles lançam a semente do evangelho. Caem derrubados por esse sistema, mas ao cair eles são a própria semente, que levam o evangelho e o testemunho deles, da palavra que eles pregaram, traz mais pessoas à fé, aqueles que são eleitos. E estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, tá? Então, continuando para o fim, né? Então nós vimos quem ele não é, mas quem ele é então? Então nós vemos lá a referência do homem da iniquidade em Daniel 7, 25 e também 8, 25. Então, os 10 chifres correspondem a 10 reis. Daniel 7, 24, 25. Que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis.